Então, é, essa Isagogue de Porfírio, né, é um texto que se encontra traduzido em português. A gente tem em português umas 2 ou 3 versões em português do Brasil, umas 2 ou 3 versões dessa obra, e como eu falei no vídeo anterior, é um texto que ele é muito importante para um momento do pensamento medieval, onde se dá uma discussão sobre realistas e nominalistas, tá? E é uma questão tipicamente da lógica. Ok. O Boécio também traduziu o Tratado das Categorias, bem como fez comentários ao Tratado sobre a Interpretação de Aristóteles, tá? E fez também comentário, um curto comentário a outra das obras de Aristóteles, foi colocado aí a análise prévia, mas podia ser a analítica anterior, tá? Bem como 2 curtos textos sobre silogismo. Então, perceba que parte considerável do pensamento dele não é, quando ele faz esse apanhado do passado, parte considerável vai pela vertente da lógica, tá? É na lógica que ele se torna muito interessante para o futuro. Fora dessas obras filosóficas, ele também traduz e acrescenta, dá um toque pessoal a um conjunto de textos gregos que possuíam um caráter didático, eram textos que eram trabalhados em escolas, tá? E lá na antiguidade, por exemplo, de Agostinho, você já encontra Agostinho falando de artes liberais. Na época de Agostinho, essa expressão não tinha a concepção que vai ter na Idade Média das artes liberais, as 7 artes liberais, mas com Boécio, essa ideia das 7 artes liberais começam a ganhar um contexto muito mais visível. Então, você tem o Boécio traduzindo o material que era usado pelos gregos, que os latinos chamavam de quadrivium, né? Aquele conjunto de 4 matérias de caráter mais matemático, de caráter mais lógico e, portanto, de caráter mais abstrato, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, tá? Que posteriormente seriam ensinados nas universidades medievais, no início do processo educativo, e nas universidades terminava com a parte teológica, né? A educação lá na Idade Média, das 7 artes liberais, juntava-se ainda com o trivium, que era a parte da linguagem, gramática, lógica e retórica, formando assim as 7 artes liberais. O Boécio imprime o seu trabalho, uma marca que vai ser posteriormente utilizada nas universidades medievais, nesse manual que formaria o ensino básico do sujeito, quando traduz trechos que cobrem aquilo que era o quadrivium, essa parte mais matemática das 7 artes liberais, essa parte mais abstrata das 7 artes liberais, tá? Então, aquilo que eu já falei, esse amplo projeto dele, ele não consegue dar conta, mas aquilo que ele traduz para o quadrivium, que é uma contribuição muito importante para o ensino das universidades posteriores, que ele não conhece, tá? Esses livros, esses trechos que ele traduz, formam aquilo que hoje chamaríamos de manuais de educação. Então, o quadrivium e o trivium, essas quatro disciplinas de caráter mais lógico, matemático
e essas três de caráter mais da fala, do pensamento, da escrita, fazem o manual do estudante medieval. A Universidade Medieval tinha esse material como seu texto base. O quadrivium medieval deve muito ao trabalho feito por Boécio bem anteriormente, quando ele traduz do grego para o latim parte deste manual que os estudantes gregos tinham lá atrás, né? Há uma outra linha também que o Boécio trabalha, ele se envolve também muito com teologia, tá? E ele era um ortodoxo, era um cara com uma formação lógica e um cristão ortodoxo, tá? E ainda na época dele, você tinha o movimento ariano ainda com certo peso. Os arianos eram aqueles que negavam que Cristo fosse Deus. Cristo era uma criatura, um ser inferior à divindade. Tá? Mas outras imagens que são associadas ao Boécio, né? Pinturas medievais, ilustrações de textos. Tá? Aqui, rapidamente, algumas obras do Boécio. Tá? Essa é a que nos interessa, é a mais famosa dele, a Consolação da Filosofia. Tá? Você tem comentário à tópica de Cícero sobre a divisão, sobre a fé católica. Tá? E aí vai toda a formação de Trindade. Tem um texto em português sobre a Trindade, tem um texto em português. Tá? A tradução lá da geometria de Euclides, a introdução ao silogismo categórico, livros tipicamente de caráter teológico, tá? Tratado de teologia, livros de caráter teológico, e esse é um dos principais que foram legados para a posteridade, a tradução da Isagoge de Porfírio. Tá? Como eu falei antes para vocês, esse texto é muito importante porque ele vai aparecer num certo momento da Idade Média, retomando uma discussão sobre o real sentido dos termos, ou o fundamento das palavras, tá? O fundamento das palavras. O que se encontra por trás de uma palavra? Ela tem uma existência própria, ela só existe quando existe a coisa a qual ela se refere, ela pode existir quando a coisa a que ela se refere desaparece, tá? Então, isso é muito importante para eles, para os medievais posteriores, isso é interessantíssimo, porque na metafísica, você muitas vezes faz menção ou usa termos que você não tem uma figura real para fazer uma relação entre a palavra e a coisa, tá? Então, é uma discussão que tem uma importância considerável para os medievais, tá? E a tradução e comentário dos tratados de lógica de Aristóteles. Então, perceba que, na maior parte das obras, aquilo que ele faz em termos de filosofia é muito mais voltado para esse aspecto lógico de Aristóteles. Então, em outros sentidos, nós estamos diante de um lógico aristotélico, mas um lógico aristotélico que conhecia também o neoplatonismo. De um lógico aristotélico, de um lógico aristotélico neoplatônico, e que tinha um verdadeiro amor pelo pensamento antigo, e tinha um grande projeto, que era o projeto de
trazer tudo aquilo do passado, traduzir numa linguagem para o seu tempo e deixar isso como um legado para o futuro. Infelizmente, em virtude das questões políticas que envolveram a sua vida e a de outros, ele não tem sucesso neste processo, tá? Já quase encerrando, apenas uma curiosidade de algo que eu remeti no vídeo anterior, tá? É a chamada roda de Boécio ou roda da fortuna. Então, se essa expressão não é originária de Boécio, ela é popularizada a partir desta obra que nós vamos comentar rapidamente, A Consolação da Filosofia. E era uma expressão que ganhou uma grande popularidade na Europa durante a Idade Média e que ainda hoje se mantém forte, se mantém com sentido, tá? Então, a roda da fortuna é aquela ideia de que a sorte das pessoas muda, tá? Então, imagine uma roda, imagine que você está no alto da roda, e que isso é uma situação em um momento, mas essa roda pode girar e você sai daquela posição elevada e vai para uma posição de inferioridade. Então, é a ideia de que a sorte dos sujeitos muda, tá? E como muda a sorte dos sujeitos, é perfeitamente possível que ricos e poderosos sejam destruídos e que aqueles que estão numa situação inferior, desprotegidos, possam ascender à grandeza, ao ponto principal. Tá? Então, muitas obras de arte, poemas, textos, incluindo composições recentes, aí eu cito aí uma banda de rock com a expressão, o título da canção Uma Roda no Céu, vocês podem procurar isso na internet, fazem menção da mesma. Quando eu dava aula presencial, eu botava essa banda conseguia achar um vídeo em que tinha uma legenda e eu colocava no meio da aula essa banda para tocar. E era interessante que os alunos que estavam atrasados, que entravam, ficavam completamente perdidos, porque não tinham a mínima ideia do que era aquilo na aula. Mas a ideia é isso. Nunca se esqueça, esse é um conselho, inclusive, para a nossa vida. Você está lá em cima, mas nada impede que posteriormente você decaia, tá? Então, tá aí onde você tem a tradução dessa música, para quem se interessar, estiver vendo esse slide, pode perfeitamente ir lá dar uma olhadinha, tá? E uma gravura, né, que eu queria ilustrar isso. Então, perceba essa situação de você ter um sujeito que está no alto, tá? Ele está numa situação muito boa, mas perceba que a roda ela pode modificar, ela pode sair da posição em que ela se encontra, e você, que era um sujeito poderoso, rico, etc., pode depois se encontrar numa situação vil, numa situação de profundo desprezo, de profundo sofrimento. Tá? Então, muito cuidado com o tipo de vida que você leva, muito cuidado com o tipo de postura que você tem, porque é perfeitamente possível que isso não perdure muito tempo. Tá? Então, você está hoje por cima, amanhã você pode estar por baixo. Tá? Então, é sempre bom termos esse cuidado, ok? Então, essa era a apresentação básica do Boécio, e a gente vai partir agora para
um breve comentário do texto, um texto que nós escolhemos, e a partir disso fazer com que vocês percebam pelo menos o estilo com que o Boécio escrevia, ok? Nos encontraremos em breve.